menos assim o caminho da perfeição da alma. As sendas da evolução requerem muito esforço próprio, muito burilamento espiritual na vida do candidato, para que ele possa se tornar depois uma estrela a fazer parte do céu. Quem custodia seus próprios erros, ainda não pensou em cultivar as virtudes e está muito distante de sentir-se feliz. O patrocinador de faltas é carregador de quinquilharias, iludindo-se a si mesmo como se possuísse ouro valioso. E o abunador de defeitos labora em falta grave, por ser consciente que o faz por vaidade e por força do orgulho. Deus não deixou ninguém iludido. As leis foram feitas para todas as criaturas em todos os mundos que circulam no infinito. Todo camponês conhece as boas sementes e sabe qual o melhor tempo para semeá-las e como escolher as terras férteis. Cada um de nós é agricultor na grande vinha da mente. Sabemos cuidar desde o princípio da nossa razão. Responderemos pelos descuidos e por franquear o lançamento de sementes malignas na nossa casa mental. Quem não defende erros está a caminho do certo e quem pensa na renovação da sua própria vida, tendo como instrumento o Evangelho, despertou para a libertação e está de posse da luz de Deus no coração. Companheiros, estamos passando variados processos de elevação espiritual. No entanto, cabe a nós não abrigar mentiras quando conhecemos a verdade, nem alimentar ilusões quando estamos assegurados pela fé e pela confiança. Esses caminhos que estamos pesquisando são tortuosos, cheios de espinhos. Qualquer descuido, e somos agredidos pelas trevas que existem conosco há muito tempo. Acendamos a nossa luz para que ela brilhe pelos nossos esforços. Como é lindo ver e sentir uma alma quebrando as amarras que a rodeiam, que aprendem há milênios. Se persistirmos nesse esforço sagrado, rasgaremos o véu que nos faz sofrer e mãos de luz irão estalar, consagrando a nossa vitória e nos fazendo integrar no mutirão de luz que trabalha em favor da coletividade, por amor. Meu irmão, se até hoje te faltou coragem para a reforma interior, busca o Cristo pelos meios de que dispões, que Ele te dará energias suficientes para o empreendimento que desejas começar no teu mundo interno. Não percas tempo. Começa agora, que as mãos de Deus estão a teu favor e Cristo será o teu caminho. Inicia agora a tua operação moral. 47. Analisa a natureza. A natureza é o livro de Deus, escrito e mantido pelas suas sábias leis. Quem se afastar destes conceitos divinos sofre os contrastes da sua própria natureza. Há sempre rejeição onde não existe harmonia. Esquecer as coisas naturais é fechar os olhos diante dos caminhos a serem seguidos. O homem inteligente pesquisa na fonte geradora o comportamento das coisas e estuda, com grande empenho, a vida vegetal e animal, para depois começar a compreender a sua própria vida, que se manifesta ante as suas necessidades, por misericórdia e bondade divina. O corpo humano tem grande analogia com o universo. As leis que regem um, garantem o outro. As mãos que fizeram um, estruturaram o outro, com o mesmo amor e a mesma sabedoria. O complexo humano é, pois, um universo em miniatura. As primeiras lições escolares, quando os alunos atingissem certo discernimento, deveriam ser de biologia, com todas as suas divisões, para que o ser humano pudesse compreender e respeitar o aparelho que lhe serve de aprendizado nas lides do mundo e lhe oferece oportunidade de avaliar suas próprias forças. A reencarnação é como que um prêmio entregue ao espírito para sua evolução espiritual. E a segunda lição que deveria ser ministrada aos iniciantes no saber seria a função das leis espirituais, que chegam ao nosso conhecimento como sendo leis morais. A criança deve participar deste empenho de Deus para a nossa felicidade. Elas são ensinadas, mas a assimilação melhor se dá através da visão do exemplo. O que os pais e professores fazem tem mais valor do que o que eles dizem. Quando um professor falar de determinado assunto aos seus alunos, deve, em seguida, testemunhá-lo através de um fato e, se possível, um fato da natureza.
Esse deve ser o procedimento de todos os homens do saber. O grande tribuno, famoso por suas prédicas, nunca se esquece dos fenômenos naturais, porque a natureza é o exemplo do nosso Pai Celestial. Não percas teu tempo ensinando e fazendo coisas vãs. As oportunidades são preciosas para quem já despertou para a luz do entendimento. Começa analisando teus pensamentos e educando-os. Começa analisando tuas palavras e disciplinando-as. Começa analisando teus atos e corrigindo o que existe de errado. Estuda o livro da natureza e copia a sua perfeita harmonia. Se não sabes como começar, usa a prece, que ela lhe dará a visão indispensável para tal evento espiritual. Se ainda não podes compreender, junta-te aos mais velhos que já têm algumas experiências e aprende com eles nessa escola de luz, sempre à vista das criaturas de boa vontade. Podes constantemente investigar a própria vida. Investiga teu corpo e vê como ele obedece a teu comando. Torna a investigar e observa que ele está atento a outros comandos que não percebes. Aprofunda-te mais um pouco e verás que ele é um perfeito aparelho cósmico, com funções que escapam às sensibilidades humanas. E os outros corpos, dos quais apenas ouves, de quando em vez, falar. Não esmoreças. Começa pelo físico, que chegarás a eles. E para o espírito, a caminhada é muito longa. Mas conheceremos a verdade, cada vez mais. 48. Aceita o inevitável. A humildade é uma força que deve estar sempre presente em nossos caminhos. Ela estabiliza as nossas condições emocionais, abrindo para nós perspectivas novas dentro daquilo que antes não aceitávamos. Ela nos abre as portas do entendimento para aceitar o inevitável, que é o melhor para a nossa vida. Se recuamos diante dele, é por não conhecermos seus efeitos na maturação do nosso espírito. A reencarnação é um desses exemplos, chegando a ponto de os próprios conhecedores da lei a detestarem, porque não querem portar novos corpos dentro da sequência imposta pela limpeza kármica. Esses sofrerão mais, porque ela não vai deixar de existir, apesar das resistências alimentadas pela ignorância. Podemos enumerar várias situações inevitáveis no mundo em que ora vives: a dor, o trabalho obrigatório, a educação, a disciplina, o perdão, as inferioridades, as leis do mundo, chuvas, ventos, guerras, fome, pestes, agressões de todos os tipos e a temível velhice e decadência do corpo físico. Sabendo destas, podes deduzir outras mais que, por enquanto, existem no plano em que vives. O observador inteligente reconhece um Deus único e bom, justo e amoroso para com todos os seus filhos. Tal observador usa da humildade, da obediência e aceita o inevitável, aquilo que não pode ser mudado. Depois, reconhecerá que tudo está de acordo com as leis naturais que nos servem a todos. Grande parte dos problemas são formados por nossas criações e cabe a nós mesmos resolvê-los, limpando nossos próprios caminhos. Se a Terra está passando por uma fase de provações, é porque tal é necessário para a higiene kármica dos homens. São processos do despertar espiritual das criaturas, e a fase mais dura para a humanidade deve ocorrer neste fim de século para o princípio do outro. Se os homens se educarem, isolando suas mãos dos engenhos mortíferos de guerras fratricidas, a própria natureza cobrará as dívidas feitas pelas invigilâncias das almas em passado mais remoto, com lições dolorosas e justas para os retardatários que não puderam aprender por amor. Vamos aceitar o inevitável e tirar dele as lições que possam nos oferecer, pelos meios que a natureza descobriu serem os melhores para a humanidade. Nada ocorre sem a presença de Deus. Ele é que vê primeiro e analisa as consequências. Tais catástrofes existem dentro de nós nas proporções dos nossos tamanhos evolutivos e espirituais. Basta analisar as ocorrências. Quando um idoso de uma família entra em decadência,
O apego da mesma deseja contrariar as leis de Deus e muitos blasfemam contra os sofrimentos necessários ao desprendimento da alma. O inevitável deve ser respeitado, para não ser perturbada a harmonia. É de bom alvitre que desenvolvamos a fé, porque tendo confiança em Deus, tudo passa na vida sob a forma de construção, e poderemos sentir o Senhor mais visível em todos os fatos, corre por amor às suas magnânimas leis. Todas as provações são tempestades passageiras. Abundância eterna a condição do espírito imortal. 49. Das mãos ao Cristo. Homem, se não queres perder o caminho nem te demorares nas estradas porque tu te puseste a viajar, dá as mãos ao Cristo. Ele é o verdadeiro roteiro das nossas vidas. Quem anda com Jesus não erra a direção. Sejamos conscientes dos nossos deveres, compreendendo os valores dos outros e das coisas que nos ajudam a viver. Estamos vivendo uma época de valores pessoais e é neste momento que devemos buscar os tesouros do Espírito, aqueles indicados por Jesus no seu Evangelho renovador das consciências. Queremos dizer aos leitores desta obra que não se amedrontem com certas rejeições da própria mente, ao levá-la ao fogo renovador. Todas as mudanças causam distúrbios e aparentemente destroem. No entanto, quando mudamos com o Cristo no coração, passamos a ser melhores do que antes, nascendo um homem novo dentro do velho. A vida inteira é uma sucessão de vidas, cada vez mais esplendendo para a liberdade e o amor. Se queres melhorar, não deves temer as consequências benfeitoras da renovação. São forças opostas que lutam dentro de ti, o bem e o mal, as trevas e a luz. Sê forte e dá as mãos a Jesus, que Ele te conduzirá para a plenitude do bem, que nunca morre. Se gostaste deste livro, volta a lê-lo de novo, pois quem sabe virás a simpatizar com estes escritos. Todos esses assuntos são extraídos de páginas computadas nas grandes escolas que frequentamos no nosso plano, enriquecidos por irmãos maiores, que sempre nos ajudam a ajustar as nossas ideias. Esse pequeno e simples livro passa a ser um convite, e não uma imposição. É uma ajuda espontânea que serve mais para quem escreve. Quando fomos convidados a participar de trabalhos mediúnicos, não compreendemos bem, a princípio, qual o trabalho a realizar. Depois, tudo foi clareado com o exercício das duas faculdades, o que deveríamos fazer, primeiramente em nosso benefício e depois, então, em favor dos homens que se interessam pelas coisas espirituais. Como é fascinante a passagem das ideias de uma mente para outra. O primeiro livro que escrevemos, Iniciação, nos fez chorar várias vezes, tocada pela emoção, e o sensitivo igualmente participou das nossas sensibilidades. Tudo isso devemos a Jesus, que nos concedeu, por amor, a oportunidade desse trabalho maravilhoso de anunciar a todas as criaturas um mundo diferente do que aquele em que elas vivem. Vamos pedir a Deus que nos conceda outro livro, por sinal, a continuação do primeiro que escrevemos por misericórdia. Devemos lembrar que, em todas as nossas dificuldades, procuramos as mãos do Cristo. Ele sabe nos guiar, pelo excesso de amor que seu coração irradia. Deves dar graças a Deus e cantar hosanas aos anjos pelo aparecimento da doutrina dos Espíritos. Ela veio rasgar o véu que antes empanava as verdades anunciadas pelo Cristo de Deus e colocá-las nas mãos dos homens. E os homens, com esse tesouro no coração, acertarão os passos rumo à verdadeira fraternidade universal. Para tanto, façamos uma cirurgia moral em cada pensamento que surgir na mente, que Deus e Cristo nos ajudarão a acender o som divino na consciência humana. 50. Ora por todos. O homem iniciado nas belezas imortais do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo chega a parecer egoísta. Como as aparências enganam. Verdadeiramente, ele trabalha mais dentro de si. No entanto, reconhece a ajuda externa que parte de todos os pontos do mundo onde existe vida. Conhece, por experiência própria,
o quanto valem seus companheiros e respeita a todos os direitos alheios, como um dever da sua compreensão. Todavia, quando começamos a conviver com este homem ligado a Cristo, é que notamos a sua extraordinária felicidade, porque serve a todos no seu alcance por amor às criaturas. Uma de suas virtudes mais expressivas é o desprendimento dos valores terrenos, a renúncia. Ele renuncia para ser mais útil aos semelhantes, recolhendo dos mais velhos em espírito, tudo de bom e de vantajoso para sua consciência. Essa alma ainda tem uma qualidade marcante, a de orar por todos sem distinção. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O iniciado recolhe com ansiedade tudo o que lhe possa ser conveniente, de modo que todos saibam que ele é um necessitado. No entanto, ajuda constantemente, em silêncio, com uma das mãos para que a outra não veja, e sente alegria em ficar no anonimato. Ao terminar este livro, vamos fazer uma oração por todas as criaturas, pedindo igualmente ao leitor que nunca se esqueça de orar por todos os povos de todas as nações do mundo. Deus de grandeza exuberante, como ponto final deste livro, te pedimos por todas as criaturas da terra, que essa instância de luz seja preservada dos grandes males anunciados pelas profecias. Que, pelo menos, Senhor, se não podes tirar dos ombros dos homens esse fardo, alivie esse peso descomunal das responsabilidades das almas. A humanidade começa a subir um calvário de difícil acesso. Ajuda, Senhor, a carregar essa cruz e que ela possa se transformar em estrela, pela compreensão e resignação dos sofredores. Tornamos a dizer o que já foi dito na inspiração de céu. Glória a Deus nas alturas e paz a todas as criaturas na terra. Mas que antes da paz, todos possam conhecer e aplicar os conceitos de luz, mesmo nos caminhos das trevas. Deus, te pedimos em nome de Jesus Cristo que despertes, nos corações dos homens, amor de uns para com os outros, porque esse amor é a verdade que liberta e a verdadeira fé que garante a alegria, princípio da felicidade. Jesus, abençoa todos nós, encarnados e desencarnados, nas jornadas que abraçamos no autoaperfeiçoamento espiritual. E ajuda-nos a compreender o que deve ser compreendido, fazer o que deve ser feito e suportar o que deve ser suportado. Não nos deixes cair em novas tentações que a ignorância tenta nos inspirar. Maria, Mãe de Jesus, que a tua paz seja a nossa energia para o trabalho. Que o teu amor seja para nós a luz por onde encontremos o Cristo, para sentirmos Deus. E com essa iluminação das tuas bênçãos, possamos fazer em nós uma perfeita cirurgia moral. Que assim seja. Fim.